Para quem não me conhece, sou Newton de Paula, sou empresário do ramo imobiliário, sou juiz de paz aqui no cartório de Rio Grande da Serra. Já casou muita gente, então? Já, né? Outro dia eu comecei a fazer umas contas, já passou de 2.000 casamentos já. Nossa! Faz acho que mais de 15 anos que eu estou nessa função. E estou aqui para colaborar aí no seu projeto. Você nasceu onde, Newton? Nascido em Ribeirão Pires, devido a nós não termos o hospital até hoje. Sim, né? nasceu no hospital, né? Mas eu nasci em Ribeirão Pires em 6 de maio de 1970. Uhum. Hoje estou com 52 anos de idade. Mas sempre morando, trabalhando. A história é Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Está na veia, é Rio Grande da Serra. Uhum. Com uns 30 e poucos anos de idade, eu tive o prazer de ser agraciado com o título de cidadão rio-grandense. Eu tinha próximo de 40 anos. Ah, tá. Acho que na época o vereador Merisvaldo que me deu esse título de cidadão Rio Grande da Serra. Bacana. Que apenas ratificou, né, confirmou que já sim. era, Nada mais justo. naturalmente. E você segue a história do seu pai, né? Sim. Seu Zequinha foi uma pessoa muito importante da cidade também, né? Com certeza. Meu pai, Zequinha de Paula, já vem do meu avô, seu João Nicolau de Paula também. E seu meu avô, que ele começou a história aqui em Rio Grande da Serra, quando vieram de Minas Gerais. De Minas. De um lugarejo chamado Monte Celeste. Monte Celeste. Que também era chamado pelo nome de Queimado. Que pertence ao município de São Geraldo. São Geraldo, próximo de Coimbra, Viçosa, né? Uhum. E meu pai acho que foi o primeiro a vir para São Paulo, com 18 anos de idade, trabalhar na rede ferroviária federal. Nossa. Aliás, antes disso, quando ele veio, ainda trabalhou em São Paulo, até em restaurante ele trabalhou, mas já com o intuito era de que os mineiros sempre têm essa tradição de trazer, né? Sim. Quando um vem, vai buscar os outros, os primos, os irmãos. Sim. E na época já tinha parentes que trabalhavam na rede ferroviária federal. E em Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, principalmente na Serra, né? Entre Paranapiacaba e Cubatão. Bacana, né? Meu pai que veio e começou e depois trouxe toda a família. Puxa vida. Eu tinha conversado até, a gente citou ainda um pouco do Mauro, mas o Mauro tinha falado muito disso, que os migrantes, principalmente de Minas, chegaram aqui para fazer a cidade, né? E que trouxeram seus descendentes, etc. Tem uma ideia, Rio Grande da Serra, Vila Conde, por exemplo, você pode contar que é 90% de mineiros e os descendentes desses. Interessante. E sempre dessa região de onde eu falei, que meu avô, né, onde meu pai nasceu, você pode fazer uma pesquisa ali, 90% é mineiro. Opa, rola queijo. Queijo, pão de queijo E o garoto Newton de Paula, o que você fazia? Quais eram os seus interesses? Hoje você casa a gente, né? Eu comecei minha história aí profissional bem cedo, com 7 anos de idade. Quando abri, meu pai ferroviário, como eu falei, trabalhou vários anos na ferrovia, mas numa situação lá de um acidente que teve de uma época de muita chuva, não sei quem talvez vai me assistir vai até lembrar desses casos, desciam muitas barreiras, desmoronamentos de pedras, que colocaram em risco as casas onde nós morávamos ali na Serra de Santos, no primeiro, segundo patamar. Tá? Sim, entendi. E a partir daí nós viemos para Rio Grande, em 1975. 75. Eu nasci em Ribeirão, como eu falei, mas morava entre Paranapiacaba e Cubatão. Meu pai é funcionário da ferrovia. Mas em 75 ou 76 houve esse desastre da natureza aí que acabou... todos os funcionários que moravam na beira da linha do trem tiveram que sair corrido, né? Sair às pressas devido ao perigo que da chuva e das pedras que rolavam e estava correndo em risco, botando em risco as casas. Né? Nessa época você tinha quantos anos? 5 para 6 anos. 5 para 6 anos, novinho, né? Mas lembra? Lembro do meu pai comigo nas costas, eu sempre já fui sempre fortinho, né? Comigo nas costas carregando, minha mãe carregando a minha irmã com 2 sacolas,
realmente para não correr o risco de ser, né, pego de surpresa. Pego de surpresa. E aí viemos para Rio Grande da Serra. O meu trabalho profissional começou em 77. Você vai falar, mas você nasceu em 70 e já trabalhou em 77? Isso aí é terrível, não é comum, né? Mas é verdade. Quando abriu a imobiliária São Vicente, em 77, eu me lembro que no dia que estava abrindo a imobiliária, era meu primeiro dia de aula no Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo. E foi dar uma sequência assim, que aprendi a ler e escrever, eu já fui aprender a datilografia. Ai, caramba! Deu um pico na luz, Deu mas pico na continua. luz. Pode continuar. Tá? E aí comecei a datilografar, né, uma máquina de escrever, catando livro ali, e já ajudando meu pai ali no escritório da Imobiliária São Vicente, fazendo algumas coisinhas. Trabalhava, estudava de manhã, à tarde ficava ali ajudando ele em algum serviço que era possível, né, estar ajudando. Que era possível. Mas com 14 anos de idade eu já era responsável pelo setor de locação da imobiliária, a parte administrativa. 7 anos depois você já era administrador. Tudo muito precoce. Tudo muito precoce. E então, com 14 anos aconteceu já de eu estar tomando responsabilidades. Tanto que quando eu completei 18 anos, meu pai se aposentou, né, vamos dizer assim, e me emancipou na época. A maioridade era 21, né, Noel? Sim, lembro, sim. O CIFA mudou agora há menos pouco tempo, né, que passou para 18. E na época a maioridade era 21, mas tinha a possibilidade, quando se completava 18 anos, de o pai ir no cartório e fazer a emancipação. Sim, legal. Qual era o intuito dele? Realmente aposentar e deixar que eu já tomasse conta da imobiliária, que eu já fazia todos os procedimentos ali. Com 17 anos terminei o 2º grau, já fui para um curso técnico com 18 anos, que é o curso de técnico em transações imobiliárias. Técnico em transações imobiliárias. Que é o vulgo corretor de imóveis, mas tem esse termo técnico. E aí já assumi a imobiliária por completo. Bacana. Com 18 anos. E tem muita história, mas você pode me perguntar o que você precisa aí nessa questão da Não, ver, né? Na realidade, a sua infância foi trabalhando, né? Trabalhando. Foi ali dos 7 anos até os 14, aprendendo a datilografar. É interessante. É bem mais ou menos isso mesmo. Então, alguns até falam, você perdeu sua infância. Não. Eu perdi talvez alguns momentos de brincadeira, que às vezes eu estava ali trabalhando e vendo meus amigos lá na quadra, jogando bola, na rua, empinando pipa, e eu não podia fazer isso. Mas em contrapartida eu ganhei muito mais, né? Foi um amadurecimento precoce, mas que me ajudou em muitas situações. Em muitas situações. Para ter uma ideia, com 18 anos eu fiquei sozinho no escritório, administrando todas as situações, tanto nas locações, que eu já estava prático, como nas vendas também. Interessante. Uma história iniciou bem cedo, né? E isso foi sempre trazendo coisas muito boas. Então eu não tenho isso como perdi infância, não. Pelo contrário, eu ganhei muito mais do que o seu perfil era outro, não era o perfil do jogador de futebol, nem nada. Não, nem tinha o dom para isso. Nem tinha dom. Às vezes, quando eu ia brincar, sempre... mas tem gente que acha que tem, né? E não tem. Não tem. Bacana. Gostei de você falar da formação. Hoje em dia a gente tem muita formação e pouca informação, né? Parece que as formações não preparam para o mercado de trabalho, né? E já a tua experiência aí mostrou ao contrário, né? Você se preparou lá dentro, o que na realidade continua nas empresas, né? Para você ter uma ideia, eu até falei do curso técnico de transações imobiliárias, mas no colegial, no ensino médio, né, que é chamado hoje, eu já fiz o curso técnico de contabilidade também. E isso foi muito, somou muito, ajudou muito nessa minha formação, que hoje eu sou pós-graduado, mas graças a Deus foi essa base que meu pai me deu, essa oportunidade de trabalho, da responsabilidade, e também com esses cursos técnicos que me deu toda essa estrutura de hoje eu ter condições de... Que é outra coisa que hoje não existe, que é a chamada carreira, né? Você ir edificando uma carreira, pulando de degrau em degrau, aprendendo até chegar lá no patamar que você está hoje, né?
você ter uma ideia como as coisas foram todas precoces, eu com 25 anos de idade, me convidaram para participar de uma reunião de comerciantes na cidade. Sim. Né? E aí eu nem entendia muito bem o que era, né? Porque era uma coisa nova para Rio Grande. Até hoje a gente não entende meio o que era. Mas era a formação da associação comercial. Né? Sim. Você é um cara que está aí na liderança hoje da associação comercial. E essa história começou em 95, né? Com a reunião de alguns comerciantes, né? Na época, posso lembrar de alguns nomes. Quantos anos você tinha? Com 25 anos de idade. 25 anos. 95. Aí já tinha uma carga toda de informação e de apelo que era relevante, né? Sim. Até um fato bem curioso. Outro dia me perguntaram, você usa essa tua barba, você usa há pouco tempo? Há quanto tempo você usa essa barba? Eu falei, desde que eu me lembro como gente, desde a primeira barba que nasceu. Rapaz, é mesmo? Por quê? Vou te explicar por quê. Eu já era a pessoa responsável pela imobiliária, certo? Com 16, 17 anos eu já fazia tudo. Mas a minha cara de molecão, de criança, moleque, né? Às vezes a pessoa não queria conversar comigo. Mesmo sendo eu que era o responsável, a pessoa que ia fazer o trabalho, tinha aquele preconceito. Isso é uma criança que está aí dentro. Não vai... Entendi. Aí quando apareceu a primeira barba, eu já deixei ela crescer para dar uma impressão de mais velho, né? De uma pessoa de mais madura, né? Isso. E ela ficou até hoje. Então a minha barba, desde acho que 17 anos, começou a formar. Eu tenho ela até hoje. E uma ou duas vezes que eu tirei nesse período, nesses 35 anos de cultivo aqui, eu me assustei. Até eu lembro que a minha esposa na época me falava, quando eu tirei, ela falou, parecia que estava deitando com outro homem. Porque eu nunca tinha me visto, né, sem a barba, né? Sim, então a barba foi um sinal de maturidade. Foi uma forma de mostrar que eu era mais responsável, né? Bacana. Então, porque eu tive esse preconceito, né? Você é Sim. uma criança, não vai resolver, né? Mas, na verdade, era eu que resolvia. Você também, até onde eu conheço, é bastante religioso, né? Vem de uma família católica, apostólica romana, praticante, né? Praticante. Eu tô meio assim... Como eu falo, se hoje meu pai estivesse aqui, estaria pegando no meu pé. Porque eu sou meio sossegado para essa questão. Mas a minha família, meu avô, meu pai eram católicos praticantes, participantes aqui da comunidade, né, católica aqui de Rio Grande, da paróquia de São Sebastião, fundadores, membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos, né? Trabalho aqui na Vila Lopes, né? Eu passei aqui, subindo a rua agora, me veio uma lembrança da época do Padre José, Padre José Pisoni, que os vicentinos sempre estavam juntos com ele ali no trabalho, né, um pessoal de assistência social, pessoas com pequena vulnerabilidade, né, social, e isso está no meu sangue também. Está no sangue, né? Esse DNA de participar, de entender o outro, né? Que é uma coisa muito difícil hoje, né, Nilton? Hoje, eu sempre falo, se cada um fizer um pouquinho, as coisas se tornam mais fáceis, né? Existem muitas críticas que tem que ser o poder público resolver tantas situações, mas eu penso o seguinte, tem que partir também da população. Quem tiver um pouquinho de condições de ajudar, para diminuir o peso do Estado nessas questões. Sim. Não estou dizendo que o Estado não tenha essa responsabilidade, esse compromisso para fazer isso, mas precisamos ajudar. Tem situações agora, por exemplo, quando se fala na questão de segurança nas escolas. Sim. É complicado. O Estado tem que fazer certas ações, mas se o pai e a mãe não começar dentro de casa, olhando o que o filho está fazendo, com a facilidade dessa internet que está, né, trazendo tantos problemas, como o caso de Blumenau lá, terrível. O cara disse, né, não sei se é verdade ou não, mas que ele estava seguindo uma etapa de um jogo de internet. Poxa, então vamos começar dentro de casa para que essas crianças não fiquem tão soltas como elas estão hoje, atrás de
de um celular ou de um computador para chegar a esse ponto que está chegando agora. Você acha que você sabe que a minha vida é tecnologia, né? Mesmo antes da tecnologia, eu sempre adorei tecnologia e acho. Eu não vejo a tecnologia como culpada em nada, principalmente no caso lá de Blumenau. Eu acho que nos 4 últimos anos aí, o país deu uma reviravolta. A gente retrocedeu. Porque tudo aquilo que era avançado, a descoberta do outro, a descoberta da sexualidade, tudo isso aí reverteu ao contrário, porque nós tínhamos uma pessoa que dizia o contrário. Não, isso não deve existir, homem assim, tal, e isso acabou acontecendo isso. E por aí você vai achando louco. Eu entrevistei aqui o Soares, que é um cara de esquerda, mas ele mesmo concorda que o Estado está tomando muito espaço na vida das pessoas. Então as pessoas só têm direitos, elas esqueceram de dever. Você concorda com isso? Concordo. Eu percebo assim, estão jogando muita responsabilidade para o Estado nessa questão. Acho que isso tem que ser uma divisão, principalmente quando se fala nessa questão da criação dos filhos. Não é só as professoras que precisam fazer esse trabalho. Uhum. Isso tem que ser compartilhado. Mas eu sei que a correria do dia a dia, a necessidade dos pais trabalharem, né? Tanto o pai quanto a mãe. Antigamente, eu já tive minha mãe sempre do meu lado. Sim. Né? Sempre nos fantástica sua mãe, adoro ela. Graças a Deus eu tive esse prazer e essa condição de tê-la. Mas hoje eu sei quantas mães têm que estar fazendo dupla, tripla jornada, né? Trabalhar fora. E às vezes acabam não fazendo o papel da educação. Sim, você acha que isso é um fator? Eu acho que sim. Eu tenho muita convicção que precisamos tentar, os pais... eu sei que as dificuldades financeiras às vezes não vão permitir isso. Sim. Mas que precisava dar uma retrocedida nesse ganho que foi, por um lado, da liberdade das mulheres estarem, né, participando mais de todos os processos. Isso é muito importante. Mas não vamos esquecer do lar. Eu tenho talvez isso um pouquinho antiquado para um momento. Talvez vai existir até críticas dessa minha fala. Mas eu acho que tem que retroceder um pouquinho. Voltar pelo menos um meio termo nessa situação. Não tanto para um lado, nem tanto para o outro. Acho que não é justo a mulher estar dentro de casa, porque precisa colaborar. Mas também tem alguns casos da mãe não poder nem acompanhar o crescimento do filho, deixar na mão de professoras, de cuidadoras. Eu acho que tem que tentar buscar um equilíbrio nessa questão. Einstein, lá em 57, já dizia, né, que a nossa tecnologia ultrapassou em muito a nossa humanidade, não é? Então hoje você tem mídias sociais, você tem muito mais canal de comunicação. Mas isso não funciona do jeito que deveria funcionar, né? Infelizmente, eu percebo isso. Essa questão da formação que a gente voltou lá, de você contar pra gente que você, desde os 7 anos, já trabalhava lá, isso quase não existe mais, né? Não. Os planos de carreira não existem, as pessoas não têm essa afinidade com a carreira. É um conceito que acho que acabou, não é? E dá para conciliar. Às vezes eu já vi muita gente criticando, falando que a criança tem que estudar, que tem idade para tudo. Mas, poxa, tem pessoas que criticam um jovem de 16 anos trabalhar. Eu acho absurdo. Sim. Eu acho que tem que estar tudo bem. Talvez eu tenha sido um pouco precoce demais, meu pai talvez tenha sido um pouco rígido demais, né? Lógico, eu como criança não ia saber o que é certo e o que era errado naquele momento. Mas se achar um meio termo aí, que a pessoa tem o tempo de estudar, tem aquele tempo para brincar, que isso é natural, mas também já começar a dar as responsabilidades, né, de definir algumas responsabilidades até dentro de casa. Né? Você falou muito do trabalho da mulher, a grande questão do país, eu acho que a grande questão do mundo, nos países não industrializados é muito assim, é a divisão de renda. No Brasil nós somos muito injustos na divisão de renda. Né? Se a gente imaginar que quase 70% do PIB está nas camadas mais altas da socialização, da população, as camadas mais altas, eu diria, da elite, e que o resto é dividido em setores, quer dizer, você vai ver que muitos não têm nada, né? Infelizmente. Essa coisa você nota muito? Eu percebo essa disparidade, né? Exatamente. E acaba acarretando outros problemas sociais.
Até esse fato da mulher ter dupla, tripla jornada é ocasionado por isso, né? É muito complicado, eu sei que não tem uma solução fácil, Sim. mas que precisaria talvez estar revendo alguns conceitos, eu sou dessa opinião. Uhum. E foi isso que te levou à política? Política. Pergunta boa. Boa e difícil de responder. Sim. Nunca tinha participado da política, né? Até recentemente, né? 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás que eu comecei a pensar. Por quê? Primeiramente, convites houveram desde 88, eu lembro, eu com 18 anos de idade, eu fui convidado a participar da política, na época com o Cido Franco. Cido Franco. Chamaram para que eu fosse candidato. Primeiro chamaram para que meu pai fosse candidato a alguma coisa, vereador. Ele nunca quis se envolver, uma pessoa, né, que sempre foi bem avesso à política. E me convidaram, eu também, né, naquele momento, muito jovem, não tinha nenhum conhecimento sobre política. E em todas as eleições, a partir de 88, eu fui convidado a participar. Sim. Nunca aceitei por 2 motivos. Uma que eu, como sempre, estava à frente da imobiliária de uma empresa que dentre os seus clientes existiam pessoas de todos os partidos políticos, famílias tradicionais que revezavam-se no poder. Sim. Nesse período, eram meus clientes. E eu tinha certeza que a partir do momento que eu fosse me identificar por uma sigla, por um lado, por um partido, eu ia perder isso comercialmente. Entendi. Infelizmente, não era para ser isso, mas numa cidade pequena, isso mais... afeta o relacionamento comercial. Infelizmente. Então, eu nunca aceitei. Um dos motivos mais fortes seria esse. E também... A minha esposa, na época, também era avessa à política. Uhum. E ela sempre nunca concordou nem que eu me entusiasmasse pela ideia. Então, somando essas 2 situações, eu nunca aceitei. Uhum. Sempre participei de uma forma no terceiro setor, né, na área social, com os vicentinos. Depois, numa entidade, por exemplo, de uma associação comercial, que até comecei a falar agora há pouco, e posso voltar a falar sobre o assunto, na fundação da associação comercial, como primeiro presidente, fiquei por 2 gestões na época, 2 períodos. Depois... Primeiro presidente do Rotary também. Isso também, eu tenho sempre na minha história, eu tenho esse currículo esse currículo de sempre estar liderando e naquele primeiro momento, quando tudo se começava. Mas nunca diretamente na política. E aí, há uns 7 anos atrás, eu tive assim, um susto na minha vida, devido, acho que, ao acúmulo de funções, acúmulo de trabalho, ao estresse, à ansiedade, que talvez a parte, principalmente na imobiliária, tem a questão, o setor de locação, que eu já falei. Sim. E locação é um fogo cruzado de problemas. Eu estava sempre no meio, intermediando situações adversas, problemas. Com 2 lados, né? Sempre cada um buscando o seu entendimento, achando que estava certo, a gente ali no meio, inquilino, proprietário, a gente no meio. Isso me acarretou, num certo período, uma certa ansiedade, um estresse e tal, e eu comecei a engordar, não sei se você lembra. Não? Lembro. Eu sempre tive um corpo parecido com o que eu tenho hoje, entre 100 e 110 quilos, 120, já estava no absurdo. Mas você tem uma ideia, eu cheguei a 160 quilos. Uhum. E fui, né, buscar tal, até terapia na época, médicos, né, endócrinos, e percebi que qual a idade aí? Você estava por volta de uns 45 anos de idade. Quer dizer, se tira 7 anos, 30 e tantos anos direto trabalhando, né? Com pouquinhas folgas, que a gente sabe como é que é o comércio, e os problemas sempre realmente. E aí o médico me pediu certos exames, né? Percebeu que eu estava numa crescente, estava só o peso aumentando.
E aí veio problemas com diabetes, problemas com gordura no fígado, e assim vai. O médico me falou, eu estava uma verdadeira bomba relógio. Os exames laboratoriais todos ruins, né, com índices ruins, e ele falou, você precisar. Ele queria até na época me encaminhar para uma bariátrica, uma cirurgia. Eu já tinha uma experiência na minha casa com a minha irmã que passou por aquilo, por aquela cirurgia. E a gente sabia que era muito evasiva, o pós-cirúrgico muito complicado e que às vezes o resultado nem era tão satisfatório assim. Eu falei, não vou passar por isso. E comecei a pensar uma forma de resolver esse problema, né, de saúde, né? Comecei a fazer terapia e tal. E a psicóloga, ela, num determinado momento, depois de várias sessões, pouco se fala, uma psicóloga, ela mais escuta, mas ela fala uma frase, que eu precisaria tirar o peso das minhas costas, e identificar o que estava me fazendo mal. Entendi. Porque eu estava naquele estágio e tal. Então, fui diagnosticando, né, através dessas terapias, dessas consultas com ela, e eu percebi que eu precisava mudar minha vida. Senão, hoje eu não estaria aqui falando com você. Ai, meu Deus! Naquele ritmo, não. Graças a Deus, já consegui eliminar 50 quilos, e estou conseguindo manter. Quero eliminar um pouco mais, porque o peso ideal é um pouco menor ainda do que eu estou, mas graças a Deus com os índices laboratoriais já bem mais próximos do normal, né? Mas eu tive que começar a modificar o meu ritmo de vida. Sim. Foi aí que eu comecei o processo de desacelerar. Sair daquilo que estava me fazendo mal, diagnostiquei que a alocação era uma coisa que não estava me fazendo mais bem, né? E fiquei só nas vendas. Meu filho, graças a Deus, assumiu, né, o escritório. Seguiu o teu caminho. Seguiu a quarta geração, né? Bacana. E aí ele tá lá e eu comecei a diminuir aquela carga, né? Aquela carga que eu não teria mais. Comecei a desacelerar. Toda, né? Um processo de uma aposentadoria. Lógico, parar a gente não para. Sim. Né? Tem que estar na veia, continuo com o trabalho de vendas e tal. Mas comecei a pensar assim, abrir os olhos para esses convites políticos. Sim. E ainda demorei um pouquinho, mas foi mais ou menos em 2019, houve pedidos para que eu pudesse ser uma opção e lançar uma pré-candidatura a prefeito da cidade. Sim. Sei que o assunto não é política, mas é só uma questão da história daquele não momento. É política, é tua história. Né? Não é política, é tua história. E apesar que isso era 2019 e a eleição era 2020. Sim. E algumas pessoas, alguns empresários da cidade, algumas pessoas do terceiro setor também, chegaram e falaram que Rio Grande precisaria criar uma terceira via. Sim. Né? Porque existia a gestão atual da época, que já vinha de 4 gestões, 16 anos no comando da cidade, e precisando de uma mudança. Tinha um outro nome, né, que foi o que foi eleito, que era uma pessoa que tinha já uma bagagem de vereança e uma tentativa por 2 vezes como candidato, que é o Claudinho, né, da Geladeira, que sempre chegava em segundo colocado, né, mas precisaria de uma terceira via. Mas o tempo era muito curto para aquela eleição, não tinha como formar um grupo que pudesse competir com esses 2 nomes, que era, né, a base. No seu caso. Né? E eu acabei recuando daquela pré-candidatura e naquele momento eu fiz uma escolha de quem que poderia naquele momento, através de pesquisas também que a gente teve acesso, mudar a situação do que vinha de 4 gestões anteriores, seguidas, 16 anos. E eu percebi que dentro da pessoa do Claudinho era o candidato que teria condições de ganhar aquela eleição, ainda mais se eu também fizesse esse apoio, né, da minha candidatura a somar naquele grupo.
muitas pessoas me criticaram, você mesmo, né, Noel? Você lembra que você... né, não vamos falar sobre isso, mas eu critiquei demais. É isso mesmo. Mas você viu no que deu, né? Eu nunca pensei, porque o teu nome estava no meio, e a gente achava que tinha um preparo, né? Que a equipe do cara tinha um preparo. Mas aí a gente descobriu depois que nem ele tinha preparo, e muito menos a equipe dele. E aí ficou você lá perdido. Eu senti muita dó de você, sinceramente. Cara, mas é assim, a gente... né? E outra, a própria observação do momento, né? Nós estávamos numa pandemia, né? O país todo perdido, sabe? E um outro aspecto, que é o aspecto da tecnologia. Rio Grande, hoje no ABC, é a cidade que tem mais cobertura. Né? Nós chegamos a 94% por parte da Globalnet, imagina com as outras concorrentes. Então tem uma cobertura enorme. E você viu que foi saindo gente para reclamar, gente para falar de lugares que você nunca tinha ouvido antes. Né? 7 Pontes, e aí vai. Os lugares mais extremos da cidade começaram a conversar. E isso deu resultado, sim, porque mudou a cidade. A gente diz assim que o Akira não ganhou por um sopro, né? Foi o sopro do lado errado. Mas aí ganhou o Claudinho, e você estava lá. A gente achou que teria uma resposta. Na realidade, tinha pessoas interessantes até. Naquele momento, a minha decisão foi assim. Me perguntaram, por que você foi apoiar o Claudinho? Isso eu falo para ele, ele sabe. Né? Porque sempre achavam que ele não teria a condição de estar né, fazendo uma gestão boa para o município. Eu falei, não, eu acredito que ele é... Por quê? Porque ele é uma pessoa do povo, que sabe a necessidade do povo, o que o povo precisa. Aí, nós já tivemos o Kiko como uma pessoa formada em Direito, pós-graduado, tivemos por 8 anos, 2 gestões. Sim. Tivemos um engenheiro, que é o Maranhão. Falei, agora quem sabe é a vez da pessoa do povo estar ali e conseguir fazer o que o povo precisa. Sim. Desde que estivesse acompanhado de pessoas técnicas. Sim. Não precisa do prefeito saber de tudo, saber todos os detalhes de financeiro, de jurídico, de administrativo. Ele tem que saber e ter uma equipe ao lado. Mas ele tem que ser líder, né? E aí a minha decisão foi pensando por esse lado. Foi uma eleição difícil, como você falou, por 400 votos, né? Mas chegou-se ao intuito daquele grupo de Claudinho, né, foi eleito. Infelizmente, existe algumas situações da política que eu nem gostaria de ter aprendido, mas serviu como aprendizado. Sim. Que você tem que conversar. Uma política não se faz sozinho. Nunca. Hoje não existe governabilidade. A própria razão da política. Por isso que a Constituição é composta de 3 poderes. Sim. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Sim. Nenhum desses sozinho mandam e fazem nada. Sim. O Executivo, que o nosso regime é presidencialista, tal, mas é um presidencialista que não existe. Que precisa dos outros 2 poderes. Como é que foi esse 1 ano na pasta de desenvolvimento com essa faca no pescoço? Quer dizer, você não podia dar um passo que tinha faca. Como é que foi isso, cara? Então, olha, eu fiquei assim... Você fala se você quiser também, não tem... Não tem problema. Foi um momento de aprendizado, isso eu te falo, em 1 ano e meio, eu acho que eu tenho conhecimentos ali na área da política que eu talvez não conseguiria se fosse em 12 anos. Sim. Tá? Porque foi, igual você falou, período de pandemia, período de crise política, dessa briga do Executivo com o Legislativo que levou-se à cassação. Sim. Tá? Então, aprendi muito com isso. E faria diferente. Eu, como uma pessoa que eu tenho esse perfil moderado, perfil de mediador, né? A própria função de juiz de paz, os cursos que eu fiz para poder, né, estar nessa função hoje, é sempre a mediação, apaziguar, né, situações adversas, que eu aprendi muito na minha função na imobiliária, no setor de locação. Então eu tenho certeza que eu faria diferente. Mas, infelizmente, foi muito difícil nesses 18 meses. Plantamos várias sementes. Não sei se você acompanha assim, a rede social. Mesmo numa administração que estava tendo muitos problemas e muitas críticas,
a Secretaria de Desenvolvimento, graças a Deus, ela estava num momento de boa aceitação no comércio da cidade, de boa aceitação nos grupos de artesãos, no grupo de comida de rua, que nós conseguimos trazer esse pessoal para ter atividades, como foram os eventos que nós fizemos nesses 18 meses. Nós fizemos feira do artesanato, a feira de Natal, a feira de artesanato, por exemplo, nós fizemos 3 feiras bem interessantes, uma na Lídia Poloni, uma no Gaivota, que foi um sucesso, e a da Praça da Bíblia, que foi a última, no mês de maio do ano passado, que nós conseguimos trazer a carreta da saúde da Farmaconde. Foram conversas, né? Conseguimos, a Farmaconde foi um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento em buscar novos parceiros e investidores para a cidade, porque o primeiro dia que eu entrei na secretaria foi com esse intuito, começar a contactar empresas que pudessem vir instalar na cidade, porque nós temos algumas deficiências ainda. Nós tivemos, não foi trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, que já estava em funcionamento, mas entrou, a inauguração da Loja 100 veio no início da gestão, isso deu aquele ânimo. Nós fizemos um trabalho em busca de redes de farmácias, que a gente sempre teve essa dificuldade na cidade, de ter preço, né, nos produtos que eram vendidos. Pessoas tinham que ir para outra cidade, às vezes, porque os nossos comerciantes da área não tinham como competir com as grandes. E fizemos uma busca mostrando que Rio Grande tinha um potencial legal para isso. Quase 60 mil habitantes, uma região, uma logística muito boa, que seria um local para investir. Nós fizemos conversas com a Drogasil, a Drogaria São Paulo, que é a mesma rede, a Ultrafarma e a Farmaconde. A Farmaconde, graças a Deus, veio, se instalou na cidade. Conseguimos também desvencilhar algumas situações que estavam emperradas com relação ao posto de gasolina, do BR, que na cidade estava sempre travada, o rapaz querendo investir na cidade e não estava tendo problemas. Conseguimos, através da secretaria, também fazer esse trabalho. Aí veio o Cacau Show, né, para a cidade, veio escola de inglês, informática, e outras empresas começaram a ver Rio Grande. Fizemos buscas de novas lojas, como Casa Bahia chegou até visitar nossa cidade, e existe já até uma pré-aprovação, né, que foi feita após esse trabalho. Caixas 24 horas. Sempre achei um absurdo uma cidade com 60 mil habitantes só tinha um posto, né, uma máquina do Banco 24 Horas. Nós fizemos. Você não acha que esse estudo e tudo que você falou são coisas óbvias? A gente vai pontuando, é interessante. Mas o que a cidade precisa, geralmente, não é isso. Que a cidade precisa discutir o seu marco de crescimento, de desenvolvimento. Mas aí eu ia chegar nesse ponto, né? E além disso, buscar saber qual o que pode se acontecer na cidade que possa levar um estágio melhor no desenvolvimento. Nós temos a dificuldade de saber que nós estamos numa área de proteção ambiental. Mas qual seria a vertente que nós precisamos buscar em contrapartida para poder buscar essa defasagem na área de desenvolvimento? Nossa, é complicada de estar se instalando no município. O progresso em termos construtivos também tem algumas restrições, melhorou, mas ainda deixa a desejar. O que nós temos que buscar? É uma alternativa. A alternativa é o turismo? Vamos investir no turismo. É identificar, mostrar, fazer uma propaganda que o município tem esse potencial, que eu encontro com ciclistas e converso com alguns, até a título de entender o porquê que eles vêm para cá. Diz que as melhores trilhas estão aqui. Eles vão para Paranapiacaba, talvez por causa do asfalto, a possibilidade de chegar até lá, mas lá é restrito, é uma vila. Quem gosta de fazer o passeio de ciclista ou esporte nas trilhas, é Rio Grande da Serra que tem essas trilhas. Nós temos a Pedreira como um diamante para ser explorado, que pode estar trazendo vários esportes
radicais, né? Como já tem um pessoal que explora lá a escalada, lá eu esqueço o nome. Rapel, a tirolesa, o skyline, que é aquela corda que eles andam de uma pedra para outra. Eu subi lá naquela pedra. Não sei se você já subiu. O visual de cima para baixo ali é a coisa mais linda. Já andei de bicicleta por ali. Ali já tem pronto ali, temos como fazer com poucas ações, espelhos d'água ali. Sim. E fazer uma área de recepção desses turistas, até para evitar que todos ali, que hoje é até perigoso, todo mundo que chega já sobe para a pedra. Não pode. Tem que fazer um controle disso. Exatamente. Nós temos assim, a ideia de, por exemplo, outra coisa que está ali parada, a nossa biquinha. A biquinha Matarazzo? Biquinha Matarazzo, com esse problema que está tendo aí recente. Sim. De contaminação devido a fezes de humanos. Está chovendo, a biquinha está poluída. Está poluída. Gente, ali, mesmo a gente sabendo que é uma área particular, vamos fazer uma parceria público-privada. Então, mas já tem uma lei, eu como presidente do CONDEM posso falar para você, já tem uma lei que diz que todas as fontes, minas, são de obrigações da prefeitura, não importa onde elas estejam. Então, é questão de, a gente tem a lei, o pessoal não sabe. A prefeitura agora, por exemplo, não está mexendo lá porque acha que não pode mexer, mas é o contrário, ela tem obrigação de dever. Aí você imagina, assim, aquele local da biquinha. Você permita que o proprietário faça a tua exploração, se ele fizer as aprovações dos órgãos competentes. Mas você vai no interior, numa cidade como São Lourenço, que é uma produtora de água até com gás natural, ou numa outra cidade qualquer, Lindóia. Ribeirão está ali, está produzindo água. Está produzindo água. Você consegue fazer. Mas imagina você ter ali a empresa que vai dar emprego, renda, impostos para o município, e você ter uma área que é onde ficava a antiga biquinha, você fazer um paisagismo ali, um laguinho que está pronto ali, onde está aquela taboa. Já está até pavimentada a rua, que o finado Valdemar Pirillo conseguiu pavimentar uma área particular. Né? Mas, não, tudo bem, ele teve a ideia. Por quê? É um local de visitação. Tanto da população de Rio Grande, que consumia aquela água, como dos turistas. É um local para explorar. Dá para conviver com o progresso. E você chegou a fazer isso? Chegou a conversar? Conversar com os proprietários da área. Infelizmente ele faleceu na pandemia. Né? Ele já estava um pouco doente e no Covid, infelizmente, também Deus levou o pai. Os filhos têm vontade de fazer isso. E a nossa contrapartida que o município ia pedir é que fizesse isso. Que explorasse os 100 mil metros de área que eles têm, mas deixasse 5 mil metros para o município, através de uma praça ali, onde o pessoal tivesse o acesso, o morador de Rio Grande tivesse o acesso gratuito para aquela água, mas poderia cobrar uma taxinha para um turista. Todo mundo viaja para qualquer lugar, é pago. Sim, não, com certeza. Né? Isso são coisas. Por exemplo... E aí você cria as tão famosas vagas de emprego aí. Aí, é verdade. Você falou uma coisa muito correta. Então, a vocação precisa ser descoberta. Não precisa ser descoberta. Não, já foi. Ela precisa ser explorada. Colocada em prática. Exatamente, ela precisa ser explorada. A questão da pedreira também, virar um parque. Poxa, essas coisas são fantásticas, mas infelizmente não acontece entre governo e governo. Nilton, foi bacana ouvir você falar da sua legislação, isso aí foi muito legal, foi muito produtivo. Eu vou te dar aí um tempinho para você fazer as considerações finais, ou a gente pode conversar sobre outra coisa que você acha que deveria. Só finalizando a questão quando você falou na política, foi por isso que eu resolvi participar depois de tantos anos. Com 50 anos de idade eu resolvi participar. Para tentar, porque a gente sempre critica o outro que está lá, na frente. Né? Quando a crítica é embasada, eu, Noel, posso criticar, porque sempre fui parceiro, ou pelo menos tentei ser. Né? A questão de hoje a cidade a gente fala muito sobre turismo, foi porque nós começamos lá atrás. E eu digo nós porque não é só eu, tinha uma diretoria, tinha um monte de gente. E discutir a cidade é fundamental. A gente fica muito triste quando a gente vê um cara como você
E quando você ligou para mim e disse assim, não, nós vamos fazer o Conselho do Turismo, eu quero que você... Putz, fiquei muito feliz, porque dali ia sair muita coisa legal, que você ia ver que tem Você tem uma ideia, estudos que a gente período, tem, seria legal. As metas eram o Conselho de Turismo e o Conselho de Desenvolvimento. De Turismo a gente conseguiu reativar, né? E principalmente para buscar ao tão sonhado MIT, não sei se você sabe qual é, mas talvez para o internauta que vai assistir, é bom explicar. O que é um MIT? É o certificado de município com interesse turístico, de interesse turístico. Sim. É uma fase antes de virar uma instância. Hoje só temos Ribeirão. Santo André, Paranapiacaba, está conseguindo o MIT agora. Sim. E Rio Grande tem esse potencial. Nós criamos, reativamos o Conselho de Turismo que estava, né, bem assim, não andava, com esse intuito de fazer o processo andar com relação a esse processo MIT. Por que nós teríamos que estar o Conselho atuante, adequado à legislação, porque ele estava defasado à legislação bipartite, tripartite, percentual de participação da comunidade, do poder público, e assim fazer as exigências que era você preparar o processo, demonstrando os potenciais de Rio Grande, quais os pontos turísticos da cidade, né? Que, por exemplo, não tem. Tem, gente. Poxa. Tem um monte. Nós falamos da Pedreira, da Biquinha, a Represa, a Vila Verde. A Vila Verde. Cara, eu tenho um monte. Aí você pensa as capelas. Sim. Né? Que a sua história, né? Isso, a gente falou do patrimônio natural, mas tem um patrimônio histórico também. Histórico que nós temos. Que tem. Poxa vida, então nós catalogamos isso, né? Eu teria que apresentar uma pesquisa de demanda, mostrando o que a cidade tem, por exemplo, para recepcionar esses turistas. Vamos falar, não, tem muito pouco. Mas nós temos alguns restaurantes. Sim, 6 restaurantes. Sim. Nós temos hospedagem. Poxa, não temos uma hospedagem própria para turismo. Mas nós temos várias chácaras. Sim. Que hoje estão trabalhando nesse... que uma vez tendo demanda, elas podem ser preparadas para isso. Isso. Então nós mostramos isso tudo num histórico, num documento, para que, junto com essa documentação legal que é necessária a Prefeitura apresentar, ingressássemos na Assembleia Legislativa, porque todo ano eles têm uma análise dos pedidos dos municípios. Sim. Com isso. Para quê? Para que tudo isso? A partir do momento que o município é decretado MIT, Município de Interesse Turístico, começa a vir verbas específicas para investimento na própria área do turismo, na recepção, no visual, no portal de entrada, no receptivo desses turistas. Então isso é muito importante. São valores que para Rio Grande da Serra seriam muito importantes serem investidos nessa área. Sim. E aí sim, com isso você fazer um trabalho de conscientização, de divulgação, que Rio Grande tem esse potencial, e aí sim os comércios, o grupo de artesanato, o grupo de comida de rua, comidas típicas, possa ter eventos na cidade, ou movimentação na cidade com o intuito de fazer isso. Sim. A ideia até foi criticada por muitos no primeiro momento, da ideia do prefeito Claudinho, né, de fazer a mudança da feira de domingo para a rua Prefeito Cido Franco. Você lembra disso? Né? Sim. Houve muitas críticas, porque ia tirar a feira do centro da cidade. Sim. E levar para uma rua na Vila Figueiredo. Mas você sabe qual é o intuito daquilo? Não era simplesmente por causa da feira. Pensando na feira livre de legumes, né, aquela nossa feira, teria também algum benefício. Nós estaríamos numa rua larga, plana, asfaltada, com acessibilidade, com possibilidade de estacionamento, e levando ali para a entrada da cidade. Mas a ideia do desenvolvimento econômico ali, junto com aquela ideia do Claudinho, era que essa feira ficasse visível para as pessoas que passam por ali, que vinham de fora, os ciclistas, os motoqueiros, os jipeiros, os turistas de automóvel.
Quem sabe até mudava o ritmo da feira. Porque ia agregar a feira livre com a feira de artesanato, Sim. a feira de comida de rua. Nós já estávamos conversando com o pessoal dos cavaleiros, que tem charretes, para que se colocasse ali perto da feira também, do outro lado da pista, sentido a Remise, Sim. com um ponto para alugar cavalo, alugar charrete, virar um ponto de boa visibilidade, porque ali passa milhares de pessoas, Ali com esse intuito. Era uma forma de criar uma feira, até o sonho era ser a maior feira livre do ABC. Era essa a ideia. E é possível, são pequenas ações que são possíveis. Um mirante lá no morro do Parque do Governador. Poxa, Poderia. vai ser. O espelho d'água, que o nosso amigo Mauro tem um projeto maravilhoso lá Quando eu pensei no empresa espelho dele. d'água, eu pensei que é econômico, é óbvio, o argumento era econômico. Você tinha um espelho d'água, uma série de atividades sendo feitas no espelho d'água, e na borda, no cais, no portozinho, você criar realmente uma feira de artesanato da ponta até a outra, que seria fantástico. Logo na entrada da cidade, aí até depois coloquei um teleféricozinho só para mostrar que existe a viabilidade, né? Mas esse projeto foi você que botou no papel, não foi? Não vamos falar isso não. A gente comenta sempre o Mauro, mas esquecemos que você Não, estava ali que junto. isso. Deixa o mesmo. cara lá, o cara tomou para ele, deixa ele. Não, mas é isso, essa sobra de coisas. Poderia não, pode. É possível. E são ações. Sim. A tua fala, mas como vai represar aquela água? Eu sei que do lado, indo sentido Ribeirão Pires, o lado esquerdo é difícil você represar, mas o lado direito está fácil. Você sabe o que é termodinâmica? É só tirar aqueles... Eu falei isso pro Mauro, falei para ele, Mauro, se nós formos lá no final de semana, você pegar 4 metros e você tirar essas taboas, a água volta a fluir. Chama-se termodinâmica. Se você conseguir tirar as taboas até lá no fim, você vai ver que a água sobe. É falta de oxigênio na água. Muito por conta do que se faz, né? Assoreamento, joga o esgoto das pessoas lá. Então vai ocasionando isso aí. Mas é coisa muito simples de se fazer. Em países como Equador, Guatemala, os caras já fizeram isso. Nilton, foi um prazer, cara, te ter. Me fala aí só uma coisa antes de terminar. Tem planos para o futuro? Porque vem eleições novas aí. Tem planos aí? Como é que tá o cenário? Não, ainda não. A gente está... Tem várias pessoas que têm perguntado, fazendo essa mesma pergunta que você está me fazendo agora. É lógico, a partir do momento que você identifica e participa, você fica com aquela ânsia de vontade de fazer. E sabemos que muitas ações dependem de estar lá para poder ser feito. Infelizmente. Muitas A vontades política que nós tomou... temos. Uma associação comercial tem a sua limitação dentro de um público de comerciantes. Sim. Agora, umas ações como essas que a gente acabou de falar agora... envolve muito mais. Então, vontade de se trabalhar e tentar formar um grupo de pessoas do bem. Infelizmente é isso que acontece. Tem pessoas que entram lá com outras ideias, com outros pensamentos. Mas eu sonho sim de criar um grupo de pessoas do bem, não importa quem vai estar na liderança, e participar disso. Como eu me abdiquei da minha candidatura, acreditei né, naquela situação, daquele momento, que seria a melhor opção possível. Estrategicamente acertei, né, porque nós ganhamos a eleição. Realmente. Né, mas infelizmente a história, né, depois nos deixou muito triste, mas ficou aquela vontade de continuar aquele trabalho. Aquela semente que nós começamos a plantar foi muito rápido, passa muito rápido, ainda mais num ano de pandemia que você não podia fazer nada, né? Então, mas em 18 meses, 1 ano e meio. Eu digo que naquela época, né, Mauro, naquela época, Nilton, você, pelo fato, eu acho que, desculpa falar, acho que você comeu bola, porque você tinha muito tempo para pensar. Num telefonema eu falei isso para você. Você tem muito tempo para pensar e para a gente começar a planejar. E no planejamento você tem condições de ir para os políticos. Porque quando isso acabar, vai ser uma correria. E foi exatamente o que aconteceu. Mas normal. Eu acho que a comida de bola ali era no sentido... Porque eu acho também que você entrou no meio político, né? No político não tem planejamento, né? O cara só vai na onda. E nós que somos empresários, nós sabemos que não é bem assim. Eu discordo, assim, num momento assim,
as ideias, os pensamentos que você... foram feitos. A projeção, por exemplo, criaram uma similar à Vila do Doce na cidade. O projeto está pronto. Transformar a Biquinha num espaço de turismo. O desenho está pronto, o projeto está pronto. Mas a situação política atrapalhou. Demais, né? Por quê? Você acabava não podendo dar continuidade porque existia uma briga política naquele momento. Sim. Por isso que eu falo, quando você me pergunta qual o futuro, não sei, a Deus pertence. Mas vontade não me falta de participar de um grupo que tenha os mesmos ideais. Bacana. Você é um cara que, sabe, admiro pelas tuas ideias, pelo teu trabalho, pela tua história. Que é isso. Nós falamos vários nomes aqui, o Mauro também tem bons pensamentos, a Vera, né, como você falou, nossa madrinha ali, né, sempre aquela cuidado em lidar com as situações. São pessoas, cabeças que podem muito ajudar. Tem que criar esse conselho do desenvolvimento é justamente para isso. Exatamente. Para que você possa, a soma dessas ideias, levar um projeto para 4, 8, 12. Em 4 não vai se fazer muita coisa, mas você tem que plantar. Mas se cria as bases. Parcerias, buscar. Nós conseguimos, através do Sebrae, SESI, Senai. Senai está um projeto aí que nem era do desenvolvimento, mas eu acabei abraçando. Né? Por quê? Porque eu teria que fazer o contato com as empresas do atleta do futuro. Sim. Estava tudo encaminhado. Você sabe que com planejamento, em 2 anos você consegue, mas tendo um planejamento que você fez bem antes, né? Com o estudo da cidade, etc. E tal. E estudar a cidade não é diferente, não precisa de faculdade. A gente até precisa de algumas pessoas, mas a gente não precisa de muita coisa. O problema é que o político toma conta de tudo, né? Isso aí. Tá bom? Newton, minhas considerações finais, suas considerações finais, meu querido. Então, Noel, eu agradeço o convite. Eu posso te falar uma coisa assim que eu repito sempre. Eu amo essa cidade. Bacana. Tudo que eu conquistei foi através de Rio Grande da Serra. História, a gente tem muito mais história que às vezes a gente acabou atropelando e não chegando até falando para outros assuntos e a história ficou. Não faltaram oportunidades. Estou à disposição quando você quiser, a gente colocar alguns temas aí sobre história. Eu tenho uma história rápida assim que eu gostaria, que eu esqueci de falar, com 10 anos de idade. O Cassiano Ricardo, colégio, né? Cassiano Ricardo, da Rua da Feira, participou de um programa de TV chamado É Proibido Colar. Não sei se você lembra. Lembro disso aí. Antônio Fagundes. Preto e branco. Muito sobre isso ainda. Tá legal. Né, os eventos que nós participamos como patrocinador, né, do nosso saudoso amigo Ataíde, que é uma história que precisa ser relembrada. Eu tenho muito material aí do Ataíde. Escrita. Vamos fazer. Isso merece um livro. Vamos Esse fazer. Menino de ouro que Rio Grande, infelizmente, perdemos aí também nesse momento aí que eu perdi meu pai, perdi minha irmã. Foi você. E esse meu amigo também do coração também foi-se embora. Mas estamos aí, estou à disposição, viu? Eu quero muito contribuir com esse teu projeto de estar colocando um pouco dessa história aí gravada aí no seu canal de internet, de YouTube. E obrigado. Eu que agradeço. Internautas também. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.